Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Voltamos a discutir o ensino de 9 anos. Algumas escolas de Curitiba impetraram um mandado de segurança e obtiveram liminar, que autoriza a matricular os alunos de Jardim 2 no primeiro ano do ensino fundamental. O que isso implica em você que está em casa, que tem um filho nessa idade? Como é que nós vamos resolver isso? Para discutir esse assunto, temos aqui o nosso entrevistado de hoje, o advogado Dr. Luiz César Ismanioto. E o nosso convidado, o professor Orlando Serbena, diretor da pré-escola CECI. Não saia daí. Voltamos já para debater esse assunto que interessa diretamente a você. Até já. Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje estaremos debatendo mudança de escola, que tipo de escola eu quero para o meu filho. E para debater esse assunto, temos aqui a professora Maria Silva Bacila Winkler, pedagoga, professora e mestre em educação pela PUC. Como convidado, o professor Renato Casagrande, diretor-geral da faculdade UPET. E a convidada Ilka Cristina Tripoloni, mãe de 2 filhos adolescentes. Não saia daí, voltamos já para debater esse assunto que incomoda muitas famílias agora no final de ano. Até já! Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade, para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Olá, estamos de volta com o nosso programa Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje temos um assunto muito próprio para o final de ano, mudança de escola. Que tipo de escola eu quero para o meu filho, se eu preciso mudar ele agora no final de ano? Para debater esse assunto, temos a professora Maria Silvia, pedagoga e mestre pela PUC, o Renato Casagrande, é professor e diretor-geral da faculdade UPET, e a senhora Ilka Cristina Tripoloni, mãe de 2 filhos adolescentes. Professora, hoje, nesse final de ano, geralmente os pais, principalmente quem chega nas fases, 8ª série, eu tenho um filho lá na 8ª série terminando o ensino fundamental. Que tipo de escola eu devo buscar para o meu filho, para os meus filhos, nessa fase? Essa é uma dúvida frequente em final de ano. Bom, primeiro a família deve ter clareza de qual escola ela considera melhor para o seu filho, que esteja dentro das suas possibilidades também financeiras, ou se ela vai em busca de uma escola pública, enfim. Mas o que nós sempre orientamos aos pais é que não só os pais conheçam a escola, conheçam a proposta dessa escola, a proposta pedagógica que toda escola deve ter e deve ser clara e aberta para os pais, mas que também a criança, os seus filhos, se forem crianças ou adolescentes, possam conhecer essa escola também. Porque o que nós observamos, e pesquisas mostram isso, é que muitas vezes a criança não se adapta àquele ambiente. O pai escolheu, ou a mãe, enfim, o adulto escolheu a escola, mas não é a escolha da criança. Então é importante que a criança também
conheça o ambiente. É importante perceber se ela se adapta, se ela gosta, se ela se dá bem com aquele ambiente. São fatores importantes para esse momento. Além, é claro, dos pais terem muita consciência sobre o que eles vão receber daquela escola. Você falou de proposta pedagógica, depois nós vamos retomar, mas antes nós temos uma matéria mais externa, eu gostaria que nós assistíssemos para enriquecer um pouco o debate. Por favor. Ademar, eu estou aqui com o projetista José Luiz Puimi. Ele gostaria de trazer uma dúvida para o estúdio. Nós estamos mudando de cidade, eu tenho um filho adolescente de 16 anos e ele fez todo o estudo dele sempre na mesma escola e com os mesmos colegas. Então, na iminência de a gente mudar de cidade, ele está muito triste e está muito abatido, ao ponto, inclusive, de vir a comprometer o resultado nesse último ano dele. Então, eu queria saber como proceder numa situação dessa para que possa ser mais amena essa mudança e não seja tão transtornante para ele, já que a mudança é inevitável. Bem, senhora Ilka, a senhora teve essa experiência de mudança, várias mudanças de escola, como é que a senhora resolveu isso? Bem, toda mudança gera uma expectativa, uma ansiedade, não só por parte da criança, no caso o adolescente, como dos pais, é toda a família. Tudo é o novo, né? E quando passamos por essa situação, para nós também foi um novo. Porém, a gente buscar um pouco mais a expectativa, e neste caso, dos 16 anos, já não é mais aquela criança que a gente vai procurar um ambiente acolhedor, um ambiente que vai estar proporcionando um desenvolvimento intelectual, é um outro foco. Claro, eles estão na época da tribo, né? Vai ficar a tribo, mas eu acho que dá para se trabalhar isso buscando algo, focando num outro, direcionando para um outro objetivo, buscando um outro foco que deve haver neste outro local novo que estão se direcionando. Então, eu diria para esses pais procurarem conhecerem as instituições desse local que eles vão e ver o que mais tem afinidade com os seus filhos. Com a proposta da sua família, Com a proposta né? da tua família e do adolescente. A gente tem que escutar o adolescente. Inclusive é interessante colocar, porque o pai, se ele conhece bem a proposta pedagógica da escola de onde o filho veio transferido, ele vai procurar uma escola muito parecida, pelo menos que tenha uma ideologia próxima à escola. E é importante colocar a questão da tribo, porque eu fui professor já de 8ª série de ensino médio por um tempo, e eu observava quando chegava mais ou menos essa época, a partir de julho, os alunos começam a discutir, os grupos começam a discutir que escola. Então o pai muitas vezes é influenciado pelo filho, porque os alunos não querem se afastar, se separar do seu grupo. Então nós sabemos que uma turma de 40 alunos, muitas vezes tem 5, 6 grupos ali formados. E quando um grupo vai para a escola X, um aluno vai, o líder desse grupo vai para a escola X, ele leva os demais, os pais daí exercem pouca influência, mesmo muitas vezes os pais sendo contrários à proposta daquela escola que o grupo do seu filho escolheu. Professora, eu acho que essa pergunta é muito própria, né? Muito pertinente. Que, na verdade, nós vivemos num momento em que a única segurança que nós temos é a segurança que tem mudança. Né? Ou seja, a mudança é constante. Né? Então, como é que você vê isso? Como psicopedagoga, eu queria dar uma sugestão a essa família. A mudança hoje, ela é algo instaurado. Nós não temos mais nenhuma situação perene, né, como foi, por exemplo, da nossa geração. Fomos educados naquela linha, estudamos, nos formamos, teremos sempre o mesmo trabalho. Isso não existe mais na sociedade atual. Então, eu senti na voz daquele pai que nos trouxe essa questão aqui, um pouco de lamento, né? Um pouco de dor no sentido de realizar essa mudança. E é importante que esse adolescente, que o seu filho e que eles mesmos, enquanto família, encontre o que vai ter de positivo nessa mudança. Quer dizer, porque senão eles vão ficar presos a esta cidade onde eles estão, vão ficar presos a este grupo. Né? Então, toda mudança tem um ganho e tem uma perda. É importante, então, valorizar o ganho e não potencializar a perda e até ver um lado muito positivo da educação para a mudança. Isso se faz necessário nos tempos principalmente nos tempos atuais. Né? E eu acho interessante também, quando você levanta a questão da 8ª série para o ensino médio, que o pai pense realmente que escola ele quer para o seu filho neste momento de vida, porque aí ele tem opções. Até o ensino fundamental nós temos escolas muito semelhantes, muito parecidas, mas quando você chega no ensino médio, você tem já escolas mais voltadas para a profissão, que são as escolas ainda
escolas técnicas que formam para o ensino médio também concomitante ao ensino técnico, e também nós temos as escolas que preparam só para o vestibular. E outras escolas que aí eu recomendaria como educador, que preparam o cidadão para o exercício pleno da sua vida. Ou seja, que se preocupa com a formação do cidadão, não só voltada para o mundo do trabalho, nem para a universidade, para ingresso na universidade, mas sim uma formação mais completa. Eu acho interessante que o pai analisasse que tipo de escola realmente, que tipo de formação ele quer dar para o seu filho nesse momento fundamental na vida dele. É nessa linha, né, professor? Já passo para eu falar, mas nessa linha, a sociedade brasileira, o Brasil, deixa muito para a família essa decisão de que escola vai pôr. Em muitos países não é assim. O ensino, a educação básica é um bem de todos. O Estado define por avaliações, por provas, por testes, por vocação, para onde que a sociedade vai caminhar. Eu acho que essa é uma grande discussão, eu acho que nós vamos ter que ter essa discussão no Instituto Educa Brasil e aqui no nosso programa nos domingos de manhã. Mas eu acho que isso é importante. A senhora queria fazer um comentário, por favor? Fugindo um pouquinho desse onde a sociedade vai direcionar hoje não tem isso, né? Hoje o pai e a família tem que fazer. Então, nós temos mas aí eu também, claro, os pais são os eternos educadores, né? Começa ali. Mas dizer que os pais têm que procurar a linha que vai conduzir a esse ensino médio, não pode ser um unilateral, é nisso que eu penso, porque a experiência que eu tive, havia comentado um pouquinho antes, que são 2 adolescentes, cada um tomaram um rumo de ensino médios diferentes, por opções, por personalidades diferentes. E se a gente for colocar numa balança, aquilo que a gente tinha pensado como pai e mãe, nós como os pais tinham pensado no começo, não segue nenhuma das duas. Mas aí o que eu acho interessante é que se você conhece o seu filho, você pode escolher, e tem personalidades diferentes, você pode ajudá-lo, inclusive como educadora, conhecendo o filho, dizendo, não, eu acho que está mais adaptado para a escola X, você para a escola Y. Isso é muito importante. Mas, claro que o pai não tem que impor a sua vontade. Mas ele tem que respeitar as diferenças que ele tem na sua casa, nos seus filhos. Agora, dialogando, e pela experiência que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, pela pesquisa que ele tem mais condições de fazer, aí eu acho que ele poderá contribuir mais para a escolha da escola. Porque isso é uma que nós estamos debatendo aqui, acho que é importante. Na verdade, a melhor escola é aquela onde o seu filho está feliz. É bem isso. Mas só é importante, mas veja, quando você vê a questão do grupo, de repente pode não ser um bom, né? Sim, eu digo, mas feliz na sua integridade. Certo. Né? Feliz nós estamos falando aqui na aprendizagem. Enfim. Deixa eu esquentar um pouco o debate. Nós estamos falando aqui de um assunto para as pessoas que têm escola, opção de pôr na escola particular, por exemplo, pode escolher. Mas na escola pública me parece que não é mais assim. Você tem que pôr no seu bairro, né, ou na escola próxima da sua casa. Como é que resolve isso? Né? A maioria das famílias que estão nos assistindo não tem opção, por questões financeiras ou por outras questões, de pôr o filho numa escola particular. Nós vamos discutir esse tema depois do intervalo. Eu preciso fazer um intervalo comercial e nós voltamos. Mas antes de irmos para o intervalo comercial, eu quero falar para você que está nos assistindo, se você quer saber mais notícias de educação, você quer saber de artigos, agenda, venda de livros, você tem aonde buscar. O site Nota 10, é www.nota10.com.br. Lá você encontra todas as informações, todas as notícias atualizadas diariamente do Brasil e até do mundo em respeito à educação. Você pode inclusive se cadastrar e receber no seu e-mail todos os dias um boletim das notícias quentinhas que saíram no Brasil todo de educação. Nós voltamos depois do intervalo para falar sobre isso. Que escola eu vou colocar o meu filho? Eu que não posso pagar uma escola particular, como é que nós vamos resolver esse problema? Até já. Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade, para fazer você sorrir sempre.
Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Olá, estamos de volta com o programa Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje estamos debatendo mudança de escola. Que escola eu quero para o meu filho? No final do primeiro bloco, ficou uma questão para quem não tem opção da escola particular, tem que colocar o filho na escola pública, por uma questão ou por outra, e ele não tem essa opção de escolha, né? Professora, como é que faz aí? O que nós observamos hoje com essa mudança no Brasil, e principalmente aqui na nossa capital, de que a Secretaria de Estado de Educação organizou essa questão da matrícula por proximidade, a residência do aluno por proximidade da escola, então perdeu-se a opção de escolher que escola esse aluno iria. Mas, por outro lado, isso gera uma responsabilidade maior para os pais, no sentido de exigir dessa escola que está próxima da sua casa qualidade, aquilo que ele espera que de repente teria numa outra escola pública que ele colocou como ideal para o seu filho e que hoje ele não pode mais estar lá por esta organização atual. Então esse pai precisa exigir dessa escola qualidade semelhante àquela que ele gostaria que o seu filho estivesse em outra escola. Eu Ademar, fui diretor do Colégio Lamanha Lins em 85, 86. E na época 95, 96, e na época nós implantamos o teste classificatório para ingresso dos alunos. E eu observei que é um erro isso, porque as crianças que estudavam muitas vezes na mesma rua da escola não conseguiam aprovação e precisavam se deslocar 2, 3 quilômetros para se matricular numa escola que tinha vagas. E no Lamanha Lins ele não conseguia essa vaga. Então eu acho louvável essa decisão da Secretaria de Educação do Paraná, porque isso, como a professora colocou, ela força com que o pai se envolva e cobre da escola essa qualidade. Isso é um modelo que a gente vê muito nos países desenvolvidos, Estados Unidos. Eu tive a oportunidade também de visitar muitas escolas e os pais influenciam diretamente nos colegiados, nos conselhos, porque eles são forçados a matricular o seu filho no bairro, no distrito que eles estão localizados. Isso que pode parecer e parece uma coisa negativa individualmente e coletivamente tende a ser uma coisa muito positiva, né? Antes de você falar, nós precisamos chamar uma externa que vai trazer um pouquinho mais de calor ao nosso debate aqui. Por favor, vamos ouvir a nossa entrevistada. Eu gostaria de perguntar, eu como mãe, né, como seria para a gente matricular um filho na escola, né? Como seria, se eu procuraria mensalidade ou como que a gente pode dizer? A estrutura física ou pedagógica? É essa a minha dúvida. Professora, como é que faz? Bom, a mãe traz 3 elementos importantes aí. Para ela, que provavelmente tem uma opção de escola particular, que ela levanta a hipótese da mensalidade, a questão da infraestrutura e da proposta pedagógica da escola. Quer dizer, o que é mais importante? Com relação à mensalidade, ela vai ter que fazer uma avaliação. Agora, a infraestrutura e a questão da proposta pedagógica são aspectos que ela precisa avaliar. Então, toda escola precisa realmente mostrar para os pais com bastante clareza e, como nós já brincamos aqui, sem pedagogias, numa linguagem clara, o que é que ela vai oferecer, como é que ela vai trabalhar o que é elemento básico de uma escola, que são os conteúdos, né, que são os assuntos relacionados a uma cultura geral, a um saber elementar para os alunos. Pois é, mas aí nós ficamos... Então, aí a escola precisa traduzir para os pais como é que ela vai fazer isso. Mas vamos aqui traduzir para os pais. Como é que nós fazemos, um pai, uma família que não entende muito, pega lá a proposta pedagógica, tem os conteúdos. Mas assim, como avalia se é bom, se é ruim? Quer dizer, veja, uma proposta básica curricular, todas as escolas têm, são semelhantes, porque elas seguem um mínimo, né, básico proposto. Então, quer dizer, de que maneira que essa escola manipula esses conteúdos? Como é que o professor faz
para que esses alunos entendam esse assunto? É numa perspectiva da construção? É numa perspectiva da reprodução? Como é que essa escola tem que ter clareza disso? Né? O aluno tem mais autonomia diante dessa construção ou não? Como é que é isso? Que espaços ele vai ter para que ele possa realmente aprender? Né? Os pais geralmente têm um foco voltado para a questão de resultados, nota e tal. Né? Isso é algo que se espera. Mas a questão é que eu também observo que os pais ainda têm pouco conhecimento, inclusive teórico, para discutir isso com os pedagogos da escola. Mesmo que o pedagogo não venha falar o pedagogismo, como nós falamos aqui, o pai tem dúvidas porque ele ainda está atrelado a um vestibular, no caso do ensino médio, ou mesmo no fundamental, mas já escolhendo muitas vezes uma escola que prepare e que apresente resultados no vestibular, e isso acho que confunde a cabeça do pai. Estamos aqui com a nossa colega, a Ilka, que pode até discutir um pouco com a gente como mãe. Como um pai que não entende educação, que não lê sobre esse tema, que não participa, ele tem condições realmente de escolher, de avaliar. Como é que você acha? Eu acho que são duas situações, porque quando a gente vê uma pessoa como aquela ouvinte que nos fez uma pergunta, ela provavelmente nos sinalizou que procuraria uma escola particular. E a pública, geralmente, ou os pais vão sem muita opção. Hoje em dia está muito difícil você optar pela pública. É a condição né? Nós, infelizmente, é isso que nós estamos dizendo. Apesar de que trabalho numa pública e não funciona dessa forma. Nós estamos falando de ensino básico aqui. Porque o ensino médio, né? O ensino segundo ano, o foco é outro, a visão é outra. Mas o que eu diria para esses pais que não entendem? Tem um mínimo. O que eu quero esse mínimo para o meu filho? Chegar numa instituição, são 3 aspectos. O financeiro, lógico, se eu já vou numa estrutura, eu não sei se eu faço de trás para frente ou de frente para trás, mas numa estrutura onde a minha condição financeira não vai comportar, eu já nem vou. Né? Num segundo quer dizer que você já separa, naquele momento você já classifica um grupo, ou você exclui já algumas escolas porque você não vai ter condição. Já começa a facilitar a escolha do pai. Ele já começa a separar. Acho que a questão mensalidade é fundamental se é uma escola privada. Eu gostaria de voltar aqui, professor, o que eu acho que é muito importante. Essa questão de ler a proposta pedagógica. Eu tenho uma opinião, eu vou até expor aqui, vou pôr para o debate. Eu acho que a família deve buscar uma escola que ela se identifique com a escola, se identifique com as questões disciplinares da escola, com a forma que ela vê o ser humano, com os valores da escola, se esses valores estão próximos daquilo que a família acredita. Empatia, né? A própria empatia, você foi com a cara, com o jeitão da escola, né? Agora, isso vale tanto para a escola particular quanto para a escola pública. Mesmo na escola pública, você não tem opção, você tem que ir na escola do seu bairro. Eu acredito que você deve ir lá, visitar a escola e já se prontificar a fazer o seu trabalho lá na escola para que melhore a qualidade, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é por aí. Quer dizer, a questão da proposta pedagógica que todo mundo fala, ela é importante, mas existe um mínimo necessário de parâmetros nacionais e tudo mais que toda escola deve fazer. Agora é o jeito de fazer que diferencia uma escola da outra. Agora é importante, Pedemar, que o seu pai tiver contato com algum pai que já matriculou e que tem um filho matriculado nessa escola, conhecer o material didático da escola. Eu acho que o material didático contribui muito, que ele materializa um pouco a proposta da escola. As regras do sistema de avaliação, o regimento dessa escola. O que é que eles vão exigir do meu filho? Se é no momento... Tem tarefa diária, não tem? E ele pode, hoje em dia as escolas estão com as portas abertas, portanto ele pode participar uma tarde, uma manhã nessa escola. Tenho certeza que as escolas fazem questão disso, a escola privada está aí. Várias escolas elas estão com um programa de portas abertas para que o pai fique um tempo na escola convivendo, conheça os professores, converse com os pais que vão buscar os seus filhos no final do horário. Então eu acho que o pai tem que gastar mais tempo nessa escola ou nas escolas que ele selecionou como apropriadas, ou pelo menos que estão classificadas como ideal para o filho dele. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Então, para finalizar, eu acho e gostaria de sugerir às pessoas que estão nos ouvindo, nós temos que assumir o nosso papel, nós pais, de educadores. Não tem jeito de transferir tudo para a escola. E papel de educador quer dizer participar.
participar da vida escolar do filho e participar da escola. Participar da escola, indo na escola nas reuniões, nos debates, quando for convocado e quando não for, percebendo alguma coisa diferente. Isso vai melhorar muito a qualidade da sua escola, mesmo público, mesmo privada, né? Então, como linha geral, como fazer para mudar a escola, eu acho que nós devemos todos sair daqui hoje pensando, nós acho que já pensamos assim, mas você que está em casa, procure uma escola que você se identifique com ela, que você vá com a cara. E se você não tiver opção, for a escola do seu bairro, procure se identificar com ela. Ela é parte de você, ela é parte da sua comunidade e ela deve ser o centro das atenções da sua comunidade. E você pode contribuir muito com isso, assumindo esse papel de educador, que acho que é o grande papel de todos os seres humanos adultos, educador da próxima geração. Eu quero agradecer a presença da professora Maria Silvia, quero agradecer a presença do professor Renato Casagrande, da senhora Ilka, né? Acho que o assunto não se esgota, é um assunto que nós vamos voltar a discutir, já estão convidados para um próximo programa, para que possamos voltar à carga. Muito obrigado e voltamos no domingo que vem com o tema Avaliação Escolar, o que é e para que serve. Até lá, bom dia. Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba.